Boa noite, pessoal. Nossa aula de hoje é a história de Roma e a sua fundação, tá? Então, veja bem, nós já falamos na seção ponto 1, 2, 3 e 4, nesses 4 primeiros encontros, que o grande tchan da nossa aula seria quando começássemos aí o direito romano, por conta da importância dele na formação do pensamento jurídico no Ocidente. Antes da gente adentrar no direito romano propriamente dito, nosso livro ele traz aí uma breve história de Roma para que nós possamos entender como a ocupação da Península Itálica por vários povos europeus vai afetar o direito tanto da Península Itálica e futuramente da cidade-estado de Roma, como o direito no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, principalmente no mundo inteiro. Vale ressaltar que Roma, na sua fase imperial, ela conquistou a Península Ibérica, que lá Portugal e Espanha, e Portugal, por sua vez, foi o país que, a depender da visão dos senhores ou a corrente histórico-social que vocês se filiem, ou conquistou, invadiu, dominou o Brasil. Também é de importância falarmos que o latim, que era o idioma oficial do Império Romano de Roma, ele derivou em várias línguas. O português é uma delas, é considerado uma língua neolatina, assim como o espanhol, o catalão, o francês, são línguas que são originárias do latim. Por esse motivo, nós brasileiros temos muita vinculação com o direito romano. Então, para falarmos aqui da história de Roma e sua fundação, a gente vai descartar, primeiramente, a origem lendária de Roma. Você tem aí pelo menos duas vertentes históricas que explicam a origem lendária de Roma. Uma delas é que houve o rapto das Sabinas, mulheres bonitas que foram levadas para Roma, e depois disso a civilização romana foi se formando. A mais lendária que todo mundo se lembra é a de Rômulo e Remo, por volta de 753 a.C. Rômulo teria morto Remo e se transformado no primeiro rei de Roma. Mas nós, que vamos pelo aspecto mais racional, vamos pensar na origem arqueológica da cidade-estado de Roma, que foi ali por volta do ano 1000 a.C., pelos latinos. Observe que o nome latino também identifica os romanos. Roma fica ali na Península Itálica, na região do Lácio, banhada pelo rio Tibre. Tem um solo fértil que proporcionou o desenvolvimento da agricultura. Um litoral pouco recortado, com ausência de portos naturais, e que isso fez com que a agricultura, como foi mencionado aqui, fosse sua principal atividade econômica. A ocupação de Roma, ela veio ao norte pelos gauleses, no centro etruscos e latinos ou romanos, e ao sul os gregos. Então, essa ocupação por esses grupos humanos vão fazendo com que Roma passe a incorporar os conhecimentos, as narrativas, tanto elas míticas como históricas, desses vários povos que lá chegaram. As fases da história de Roma nós podemos dividi-las em três, como um mero recurso didático, porque não temos certeza se elas são precisas, como os livros de história trazem. A monarquia, que vai de 753 a 509, a república de 509 a 27 e império de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Então essas três fases marcam o início, o apogeu e o declínio da história de Roma. A primeira fase que nós vamos estudar é a monarquia, também conhecida como realeza. Aqui começa, para nós termos uma ideia, uma parte política da história de Roma. Nós temos pouca documentação sobre essa história, mas sabemos que o rei ele acumulava as funções tanto executivas, religiosas, jurídicas,
E aparece aí um órgão que vai ser extremamente importante na história de Roma, que é o Senado. Senado, a etimologia dessa palavra vem de senil, de velho, de ancião. Portanto, as pessoas mais experientes que poderiam exercer o veto sobre as decisões dos reis. Observe que você já pode retirar aí alguma semelhança com algo que ocorre na nossa república, né? O Congresso, ele pode derrubar veto presidencial. Essa semana mesmo está uma polêmica no Congresso com o veto dos 52. O Bolsonaro teria assinado enquanto deputado favorável às emendas dos deputados, né, as chamadas emendas impositivas, e agora, enquanto presidente da República, ele já não se comporta da mesma forma. Enfim, o veto sempre é de um poder em relação ao outro. Observe que no nosso sistema de tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, um controla o outro. É aquele sistema do checks and balances, né, que a gente chama a divisão de poderes harmônicos e independentes. Mas voltemos aqui a Roma, o Senado, os anciãos, né, eles tinham poder de veto sobre as decisões dos reis. Lembre sempre que o rei acumulava todas as funções, sejam elas executiva, religiosa ou jurídica. Nesse período da monarquia, a sociedade romana ela era extremamente fechada. A gente pode dizer que ela era uma sociedade rigidamente estratificada do ponto de vista sociológico. Os patrícios possuíam a cidadania, as melhores terras, o gado, todos os direitos. Era a aristocracia de Roma. Os plebeus eram livres, mas não tinham direitos ou propriedades. Os clientes eram dependentes dos patrícios, viviam de forma dependente nas casas patrícias. E os escravos eram pouco numerosos, mas podiam ser divididos em dois: aqueles escravos por dívida ou o escravo por guerra. Falemos primeiro dos escravos por guerra. Os escravos por guerra, durante o período de expansão romana, você ia lá, capturava escravos nas províncias que futuramente Roma ia dominar e trazia escravos para dentro de Roma. Esse era o escravo por guerra. O escravo por dívida, como o nome sugere, você não podia quitar uma dívida com o seu credor, ele podia escravizá-lo na medida daquela dívida para que o crédito fosse sanado. Observe que essa escravidão por dívida, ela vai cair lá com uma mudança num período legislativo, e é uma das grandes mudanças com relação ao direito romano e que também serve para o direito pátrio, nosso direito. Aqui no Brasil nós não temos a prisão civil por dívida, nem temos escravidão por dívida. O único caso de prisão civil por dívida é aquele que quando o alimentando, né, o alimentante, melhor dizendo, nega a prisão, o pagamento da pensão para o alimentando. É o único caso. Mas isso também tem sido relativizado pelos magistrados. Bem, aí a monarquia, você tem vários atritos, você tem 7 reis no período monárquico. O último rei é Tarquínio Soberbo, que, por contrariar a elite patrícia, ele tentou fazer uma reforma agrária, os ager públicos, né, as terras públicas de Roma, mas contrariou o patriciado. Os patrícios fizeram uma rebelião e tomaram o poder, destituíram Tarquínio Soberbo e implantaram a república, tá? Então, a implantação da república, ela vem com um desgaste entre o monarca, que é o rei, e surge a república. Óbvio que se os patrícios eles derrubaram a monarquia, evidentemente que eles vão passar a controlar também a república, que vai passar a ter agora uma estrutura política mais complexa, bem diferente do período da realeza. Observem que na realeza nós tínhamos o rei e o senado. Doravante, na república teremos agora o senado, que vai ser controlado pelos patrícios, e
é o principal órgão de poder na República. Os cônsules, em número de 2, serão eleitos anualmente, presidem o Senado e são propositores das leis. Observe aí que você já tem um controle, né, efetivo da República pelos patrícios. Depois você vai ter os pretores, que são responsáveis pela justiça, os censores, que fazem o censo da população, a contagem da população, destacando sempre a renda, porque a República ela é censitária. Eles montam o álbum senatorial, então, de acordo com o critério de renda, o cara é eleito, né, escolhido para o Senado, que eram 300 senadores. Alguém vai dizer logo aí, vixe, 300 senadores, aqui no Brasil tem 81, já é esse problema todo. Aí nós temos, além do pretor, censor, do cônsul e dos senadores, os questores, que são responsáveis pelo tesouro público, a arrecadação, né? E, finalmente, os ditadores, que são escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, com plenos poderes em momentos de crise aguda. Por crise aguda, entenda-se guerras, desabastecimento, pandemias, que está bem na moda agora. Então, os diretores eram escolhidos para governar durante esses 6 meses. Além disso, nós temos ainda 3 assembleias, tá? Na República. A Assembleia Centurial, Centurial vem de 100, que votava projetos e elegia os cônsules. Nós tínhamos 100 soldados formavam uma centúria. Então, na composição dessas centúrias, nós tínhamos 98 centúrias de patrícios e 95 centúrias de plebeus. Obviamente, se você tem 98 patrícios e 95 plebeus, a ideia dos patrícios vai sempre prevalecer sobre a plebe. Tínhamos também a Assembleia Curial, que cuida dos assuntos religiosos. É bem comum você ouvir falar Cúria Metropolitana de Salvador. Você está falando da Igreja Católica, da formação da cúria, né, da igreja em Salvador, um exemplo. E uma assembleia tribal, que era responsável pela escolha dos questores, aqueles coletores de impostos, e dos edis, que são responsáveis pelo abastecimento e cuidados com a polis. Os edis de Roma correspondem hoje aos nossos vereadores, tá? Por fim, vamos falar deles, os plebeus, que a gente já falou ali naquela pirâmide social, que eles eram sem direitos, obrigados a ir para o exército em tempo de guerra e expostos à escravidão por dívidas. Isso não vai perdurar por muito tempo, porque os plebeus, em 494 a.C., eles vão promover rebeliões, vão para o Monte Sagrado e declaram-se rompidos com a estrutura de poder republicano. A partir de agora, os tribunos da plebe, que serão as conquistas dos plebeus, o direito de frequentar as tribunas, né? As tribunas no Fórum de Roma. Eles vão adquirir imunidade e poder vetar leis senatoriais. Então, eles que não tinham direitos políticos, agora eles são investidos de poder. Ele pode vetar agora algumas leis criadas pelos senadores. No ano de 450 a.C., observe, de 494 para 450 já se passaram 44 anos. As pressões plebeias transformaram as leis de Roma, que eram orais, em leis escritas, tá? Então isso foi um avanço. Da mesma forma que ocorreu com Solon lá na Grécia, nós tivemos aí essa mudança, que facilita bastante o entendimento, principalmente do mundo do direito. Imagine uma lei falada no Brasil, oralizada. Isso aí é aquela história que as pessoas antigas dizem. As leis, tudo que você fala, o vento leva, né? Além da lei das 12 tábuas, que foi a conversão das leis orais em leis escritas, em 367 a.C. nós teremos as leis licínias, ou lex licínias. O cônsul agora pode ser plebeu. E todas as terras conquistadas, que antes eram divididas para o patriciado, podem agora ser partilhadas com os plebeus.
Então observe as conquistas dos plebeus. Ele tem direito agora à terra nas conquistas e um plebeu pode virar cônsul. Temos também a famosa Lei Canuleia, que é a permissão para casamentos interpartes, ou seja, os patrícios podem agora casar com os plebeus. Melhor, os plebeus podem casar com os patrícios, que são os ricos. As diferenças sociais agora serão marcadas pelo finanças, pelo dinheiro, né? E pelas glórias militares, em detrimento do nascimento. Ou seja, antes o cara nascia patrício, ele era dotado de todo tipo de privilégio. Com a Lei Canuleia, não. Ele deveria agora mostrar um bom desempenho militar e ser um destaque social, ter dinheiro para que ele tivesse ascensão social. Tanto é que nós vamos observar algumas mudanças na história de Roma, que as classes sociais serão diferentes depois disso aí. Bem, no ano de 326 a.C., finalmente acaba a escravidão por dívida, que eu mencionei para vocês lá atrás. Não se pode mais escravizar ninguém por dever a outro. Então, o credor não pode mais escravizar ninguém. Roma aí vai passar por uma expansão territorial, várias conquistas, e essas várias conquistas também vão operar mudanças no mundo do direito. Inicialmente, a expansão vai se dar apenas na Península Itálica e visando objetivamente abastecer a cidade-estado e capturar mais escravos. Na fase 2 da expansão territorial, a gente vai ter as chamadas guerras púnicas, que são os conflitos entre romanos e cartagineses. Cartago é uma província romana no norte da África, e essas disputas serão pela Sicília, aquela ilha italiana, e pelo comércio no mar Mediterrâneo. Aí nós teremos algumas mudanças também no mundo do direito, porque os romanos passam a levar os seus conhecimentos para o Oriente, Macedônia, Síria, Egito, Grécia, e também para o Ocidente, Península Ibérica, que é bem interessante para nós, que está lá Espanha e Portugal, e para a Gália. A Gália é a atual França, tá? E aí, as consequências dessa expansão do ponto de vista econômico é o controle do mar Mediterrâneo pelos romanos, um afluxo muito grande de riquezas, êxodo rural, né? Empobrecimento da plebe, de uma parte da plebe, outra vai se enriquecer, e uma entrada maciça de escravos em Roma, consagrando aí ou consolidando o modo de produção escravista. Como eu falei para vocês, nós teremos uma nova organização social. Essa organização social, ela é formada agora de uma camada senatorial, composta pelos patrícios, uma classe equestre, equestre vem de equitação, de ecos, que é cavalo, são os plebeus ricos, né? Agora cavaleiros. Os clientes, que são os agregados, que vivem nas casas patrícias. Os proletários, que são os plebeus pobres, esses que não conseguiram enriquecer durante o processo de expansão, e os escravos. Bem, aqui aparece, nesse período da expansão da segunda fase, várias lutas civis em Roma. E aí a gente tem aqui alguns institutos do direito. Dois irmãos, chamados Caio e Tibério Graco, tentam implantar uma proposta de reforma agrária. Reforma agrária é essa que no Brasil até hoje caminha a passos de tartaruga, não é isso? Então, eles eram tribunos da plebe. Observe que a plebe conquistou o direito a frequentar as tribunas lá atrás, né, com a lei das 12 tábuas, a lei Canuleia, mas eles foram mortos, não conseguiram implantar essas propostas de reforma agrária. Depois nós tivemos várias revoltas de escravos, a república cai, Roma passa a ser governada por triunviratos. O primeiro é César, Crasso e Pompeu. César é morto numa conspiração senatorial, depois de ter eliminado também dois dos outros triunviros, que foi o Pompeu e o Crasso. Então César transforma-se em ditador e
faz uma mini reforma agrária, porque todas as terras conquistadas no período da expansão, elas passarão parte para os soldados. Institui um próprio soldo, né, uma remuneração para os soldados, mas depois o César é morto numa conspiração senatorial, aquele episódio trágico lá da história que teria sido Brutus, o filho dele, que o teria exterminado, né? A pergunta, até tu, Brutus, meu filho. Na verdade, quem matou o César foi um tribuno chamado Cássio Cherea. O Otávio, que era sobrinho neto do César, ele capitaliza as insatisfações com a morte de César e monta o segundo triunvirato. Houve aí uma frustração no Senado, que achava que voltaria ao controle total de Roma. Mas o Otávio opera algumas mudanças em Roma parecidas com a que o César fez, o seu tio. Manda Marco Antônio para o Egito, né? Lá ele vai ter aquele famoso caso com Cleópatra e instala ali em Roma a primeira fake news, né? Vai dizer assim, olha, o Marco Antônio não gosta de Roma. Olha lá onde ele está. Foi encontrar Cleópatra, aquela sedutora. E Marco Antônio cai em desgraça, fica lá. Ele derrota Lépido e aí dá o famoso golpe, né? Acaba com o triunvirato e transforma-se em imperador. Portanto, Otávio, no ano de 27 a.C., é transformado no primeiro imperador de Roma. Bem, no Império aumenta as conquistas territoriais, mas depois nós vamos ver a decadência do Império Romano, né? A decadência do Império Romano, a crise da escravidão. O Império vai passar por várias mudanças. E aí a gente tem no Baixo Império vários imperadores que vão nos dar algumas ideias do que o direito romano vai ser futuramente. Um deles é Diocleciano. Diocleciano ele institui em Roma a famosa lei do máximo. A crise estava tão grande que ele impõe uma lei, baixa uma lei, para que os preços não subam mais. Ou seja, o preço só poderia ir até determinado valor. Implantam uma tetrarquia. Lembra que nós já tivemos triunviratos, império, agora uma tetrarquia. 2 Augustos, 2 Césares. Depois você tem aí um cidadão extremamente importante para a história da humanidade, que é o Constantino, né? O Constantino é aquele imperador que fundou a cidade de Constantinopla, que vem a ser a segunda capital do Império Romano, a capital do Império Romano do Oriente. Ele baixa o famoso Édito de Milão, que dá liberdade de culto aos cristãos. Aí o cristianismo já está crescendo em Roma e faz também uma mudança importante, que é a lei do colonato. A lei do colonato é uma tentativa de resolver a crise do escravismo, porque o Otávio ele já tinha baixado lá a política do pão e circo para evitar que os romanos abandonassem suas terras e fossem para Roma. E aí, na tentativa de reduzir o êxodo rural, ele baixa essa lei do colonato. O outro imperador é Teodósio. Esse tem uma importância bem aguda porque ele transforma o cristianismo em religião oficial de Roma. Divide o império em dois, o Império Romano do Ocidente, esse que vai cair em 476, e o Império Romano do Oriente, que é a capital em Constantinopla, esse vai cair lá na Idade Moderna, em 1453. É o fim da Idade Média. Todas essas crises do Império Romano, eles vão desaguar na chamada queda do Império Romano do Ocidente. Então, imperialismo, aumento de custo, o fim das guerras, a crise do escravismo, o arrendamento das terras. O colonato era uma espécie de minha casa, minha vida da atualidade. O cara recebia a casa, a terra, não tinha condição de cultivá-la, vendia para alguém mais rico. Então você aprofundava a crise do latifúndio, né? Você aumentava o latifúndio. O crescimento do cristianismo ele também reforça
a fragilidade do império, porque você tinha oposição entre o poder dos imperadores e o militarismo dos imperadores e o consequente escravismo, e uma religião que pregava outros ideais, outros valores. Uma crise econômica, que a gente já falou, uma menos produção, fim da política de expansão escravista, desvalorização da moeda, alta de preços, um retorno aos campos, o ruralismo, isso aí vai desaguar depois na Idade Média, no feudalismo, e por fim as invasões bárbaras. Sobre as invasões bárbaras, a gente vai abrir aqui um parêntese, que todo mundo pensa que as invasões bárbaras deram apenas por forma violenta. Não. Antes, já havia entrada de bárbaros no Império Romano para atuar como soldados do imperador. Então, eles entraram no Império pela via pacífica e pela via violenta. Vale dizer que hoje, se você depreda um patrimônio, qualquer que seja, alguém vai lá e diz: Fulano vandalizou tal patrimônio. Isso tem origem lá no Império Romano, que os vândalos são um dos povos bárbaros que chegaram ao Império Romano vindo do norte da Europa. Enfim, pessoal, essa breve história de Roma deu para a gente perceber aí algumas mudanças operadas no mundo do direito. A primeira delas foi a transformação das leis orais em leis escritas. A segunda foi a participação dos plebeus nos órgãos diretivos, Senado, Consulado. Vamos chamar a terceira delas, uma sofisticação no modelo administrativo e político, porque se você tem um rei com quase amplos poderes e apenas o Senado, você divide apenas em duas instâncias de poder, a monarquia e o Senado, enquanto que na República vocês podem perceber aí que nós temos vários órgãos diretivos, Senado, Consulado, Pretorado, censores, edis, questores, ditadores e as famosas assembleias centuriais, curiais e tribais. Então, aqui a gente tem uma mínima ideia do que nós vamos encontrar aí no direito. Posteriormente, a gente vai falar das magistraturas romanas, das fontes do direito, e nós vamos ver o direito privado em Roma, o direito penal e o direito processual também. Assim, nós encerramos essa aula, que devido à excepcionalidade do momento político que o mundo e particularmente o Brasil está vivendo, espero encontrá-los o mais breve possível. Tenham uma boa noite e uma boa sorte. Vale dizer que lá no ambiente virtual de vocês, no AVA, tem uma pequena tarefa para que vocês respondam e enviem para o e-mail que lá está. Uma boa sorte e uma boa noite mais uma vez. Onde é que terminei? Aqui, né? Aqui?